Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema essencial do português, usando aqui os materiais que recebemos, o substantivo. Parece simples, né? Mas olha, tem muita coisa aí. Classificações, aqueles plurais que às vezes dão um nó na cabeça, usos mais expressivos. Vamos tentar tirar o principal dessas fontes, sabe? Esclarecer dúvidas e, quem sabe, achar umas curiosidades. Vamos nessa? Então, para começar do começo mesmo, substantivo é a palavra que dá nome para as coisas, certo? Tipo, pessoas, lugares, objetos, árvore, Mariana, São Paulo. Isso, perfeito. Mas é não só isso, né? As fontes que a gente viu, tipo a 7 e a 8, mostram que também nomeiam coisas que a gente não pega. Ações como leitura, estados, tipo alegria. Ah, tipo qualidade, sentimentos também? Exato. Beleza, saudade. Conceitos abstratos como justiça, eles são meio que o centro da frase muitas vezes, né? O assunto. E uma dica boa das fontes é perguntar quem ou o que pro verbo. A resposta geralmente é ele, o substantivo. Boa dica. E aí, os materiais trazem várias classificações. Tem comum, né? Qualquer um da espécie, é tipo cidade, e próprio, que é o nome específico. Curitiba, sempre com maiúscula. Isso. E a dupla concreto versus abstrato. Essa me pega às vezes. Mesa é concreto, fácil. Mas saci é concreto? Ótima pergunta. As fontes 7 e 8 ajudam aqui. Concreto é o que tem existência próprio. Que a gente consegue, sei lá, imaginar uma forma, mesmo que seja imaginário, tipo saci. Ou espiritual, tipo anjo. Ah, então não precisa existir no mundo real, basta ter uma forma na nossa cabeça. Exatamente. Já o abstrato, não, ele depende de outro ser. A coragem, por exemplo, alguém tem que ter coragem. A chegada, alguém tem que chegar. Entende a diferença? Aham, entendi. É a dependência, né? E isso, a dependência. E ainda tem primitivo, tipo dente, que não vem de outra palavra, e derivado, que vem dentista. E simples, um radical só, como sol. Composto, junta mais de um, girassol. Perfeito. E é legal ver o primitivo como ferro para entender a família. Ferreiro, ferragem, enferrujar. A língua é um sistema, né? Peças que se encaixam. É bem interessante. Com certeza. Agora, falando em coisas que encaixam, ou às vezes não encaixam tão bem na nossa cabeça. O plural do ão. Ah, esse é clássico. Porque mão vira mãos, mas pão vira pães e limão vira limões. O famoso ão. Ah, as fontes 1 e 8 vão fundo nisso e olha que doido, a resposta tá lá no latim. É isso mesmo. Exatamente. É tipo uma arqueologia na língua do dia a dia. Essas palavras, lá no latim, não terminavam todas igual. Tinha umas com final oni, outras ani, outras ano. E aí, com o tempo, no singular virou tudo ão em português? Isso. Mas o plural guardou a memória. Oni, tipo nazione, deu ons, nações. Ani, tipo pane, deu ães, pães. E ano, como mano, deu ans, mãos. Nossa, que demais. É muito legal. A fonte 1 até comenta que, como hoje a gente não estuda tanto latim, essa lógica se perdeu um pouco, né? Vira mais decoreba para muita gente. Faz todo sentido, mas ainda rola confusão hoje, né? Rola. E a língua é flexível, a fonte 1 mostra isso bem. Palavras como ancião, que pode ser anciãos, anciens ou anciões, 3 formas aceitas. Ou verão, que pode ser veraus ou verões. Mostra que a língua tá viva, mudando. Totalmente. E um detalhe. As paroxítonas, com acento tônico na penúltima sílaba, tipo órgão, bênção, essas geralmente fazem plural em ãos. Órgãos, bênçãos. É mais regular nesse caso. Entendido. Plural do ão, acho que ficou mais claro. Mas, e os compostos? Plural de substantivo composto, fonte 6, fala disso. Como fica guarda-roupa? Ou beija-flor? Aí temos outra caixinha de regras. A fonte 6 organiza bem, mas em vez de decorar tudo, talvez seja melhor pensar na lógica por trás. Tem uma lógica.
Às vezes parece tão aleatório. Geralmente tem, sim. A gente se pergunta, as palavras que formam o composto, elas são variáveis? Tipo, são dois substantivos? Ou um substantivo em um adjetivo? Se sim, e as duas contribuem para o sentido, a tendência é as duas irem para o plural. Tipo, couve-flor. Couve é substantivo, flor também. Exato. Aí fica couves-flores. Ou segunda-feira, segundas-feiras. As duas partes variam. Ok. E quando só uma muda? Aí tem alguns casos que a fonte 6 detalha. Por exemplo, se a primeira palavra é um verbo, que não varia, só a segunda vai para o plural. Guarda-chuva vira guarda-chuvas. O verbo guardar fica quieto. Ah, e beija-flor? Beijar é verbo. Isso, beija-flores. Outro caso é quando a segunda palavra só especifica a primeira, tipo pombo-correio. O importante é o pombo, correio só diz o tipo, então pombos-correio. E com preposição no meio, tipo água de colônia. Geralmente, com preposição, só o primeiro elemento varia. Águas de colônia, pés de moleque. A ideia é que o núcleo está na primeira palavra. Entendi. Claro, sempre tem exceção, né? A língua adora. Mas a fonte 6 também fala de quando nada muda, tipo bota fora, os bota fora, ou palavras repetidas como reco-reco, reco-recos. Analisar a formação ajuda muito. Ah, isso é super interessante, acontece muito na fala. Metafonia é quando o timbre da vogal tônica, a mais forte, muda do singular para o plural. A fonte 5 explica bem. Uma vogal que é fechada no singular pode ficar aberta no plural. Como assim, fechada e aberta? Pensa no som do O. Em ovo, a gente fala com o O mais fechado, tipo O. Mas no plural, ovos, a gente abre mais a boca. O som fica O. Ouviu a diferença? Ovo, O, ovos, O. Ah, verdade. Tipo fogo, o, e fogos, o. Porco, o, e porcos, o. Isso, exatamente. A fonte não lista todos os exemplos, mas descreve o fenômeno. É algo que a gente faz sem pensar quando fala português, né? Mas mostra que a fonologia, os sons, também tem suas regras e impactam a forma das palavras. Uma camadinha a mais de complexidade. Que legal. A língua tem várias camadas mesmo. Mudando um pouco agora, mas ainda na forma das palavras. Graus do substantivo. Aumentativo e diminutivo. Fontes 2 e 8 falam disso. A gente usa o tempo todo. Meninão, casinha. Sim, e os materiais mostram as duas formas. A analítica, que usa um adjetivo, carro grande, flor pequena, e a sintética, que usa sufixos. E que festival de sufixos, né? Para aumentativo, ão, ona, arra, aço, muralha, vozeirão. E para o diminutivo, então, inho, inha, zinho, zinha, ito, ico, eco, ebre. A lista nas fontes 2 e 8 é enorme. Gotícula, riacho, casebre. Exato, mas o ponto mais interessante que a fonte 2 destaca bem é que esses sufixos fazem muito mais do que só indicar tamanho. Eles carregam uma emoção, uma intenção. Como assim? Você diz, tipo, usar paizinho ou mãezona com afeto? Precisamente. Amorzinho, filhote, amigão. É puro carinho, né? Mas pode ser o contrário também. Um tom meio pejorativo ou irônico. Ah, tipo, falar povinho com desprezo. Ou livreco para um livro ruim. Isso! Ou chefinho, vidinha medíocre. Até narigão, que pode ser só descritivo, dependendo do tom, vira zoada. Essa flexibilidade para expressar afeto, crítica, ironia, é uma ferramenta de comunicação muito, muito rica. Nossa, verdade. A gente usa esses sufixos com tanta intenção sem nem perceber às vezes. E falando em juntar coisas numa palavra só, os coletivos. Fontes 3, 7 e 9 entram nesse mundo. Coisa que a gente vê na escola. Enxame de abelhas, rebanho de ovelhas. Clássicos, né? Cardume, alcateia, biblioteca. Mas lendo os materiais achei super diferentes. Você já ouviu falar de girândola? De fogos de artifício, sim. Mas tem outros mais exóticos nas fontes. Que tal panapaná? Esse eu vi. Borboletas, né? Isso. E matilha para cães de caça. Resma para 500 folhas de papel. Tertúlia para reunião de amigos, de intelectuais. Vocabulário para um conjunto de palavras. As fontes trazem muitos exemplos.
Tem uns bem específicos, como xiloteca para coleção de madeiras e cambada para grupo de pessoas, às vezes com sentido negativo. Miríade para 10.000 unidades, ou nuvem, que pode ser de gafanhotos também. É uma forma de economizar palavras, né? As fontes 7 e 9 também fazem uma distinção interessante. Coletivos mais gerais, tipo gente, povo, a gente não costuma usar no plural. Mas os mais específicos, sim. Tipo constelação. Podemos falar de várias constelações. Faz sentido. E um ponto prático da fonte 7. Se o coletivo pode significar grupos diferentes, como bando, que pode ser de aves ou de criminosos, é bom especificar, né? Um bando de andorinhas, um bando de assaltantes. Para não ter dúvida. Ótima dica. Para a gente ir fechando a nossa exploração, a fonte 4 traz um ponto gramatical bem específico, que cruza substantivo com verbo. Analisa uma frase tipo, compete aos alunos apresentarem o trabalho. Muita gente escreveria assim, né? O verbo apresentar no plural, concordando com alunos. Parece o mais lógico, né? Mas a análise na fonte 4, seguindo uma linha gramatical mais formal, diz que não é bem assim. A explicação é que, nessa construção com competirá, o infinitivo, apresentar o trabalho, é que funciona como sujeito da oração. É isso, a apresentação que compete. Ah, então apresentar tem valor de substantivo, Li. Tipo a apresentação. Exato. E aos alunos seria o objeto indireto, a quem compete. Entendi. E a regra que a fonte destaca é: quando o infinitivo funciona como sujeito ou complemento nominal, ele fica no singular, não flexiona. O certo por essa norma seria: compete aos alunos apresentar o trabalho. Puxa. É um detalhe, mas mostra como analisar a função da palavra na frase muda tudo, né? Totalmente. É a sintaxe mandando na concordância nesse caso. Nossa, então, depois dessa conversa toda, substantivo é muito mais que só dar nome às coisas, né? A gente viu as classificações, os plurais que vêm lá do latim, as regras, às vezes complexas, dos compostos, a música da metafonia na fala, a carga de emoção nos aumentativos e diminutivos, a variedade dos coletivos e até essa relação do infinitivo virando quase um substantivo. Sim, percorremos um caminho bem legal, das bases até uns detalhes bem específicos, sempre olhando o que os materiais trouxeram. O que fica claro é que a Limbra é um sistema super rico, tem a herança histórica, tem a lógica interna, mas tem também muita flexibilidade para expressar sentimento, para variar entre a fala e a escrita. E o que a gente pode tirar disso tudo? Para que serve saber dessas coisas? Olha, eu acho que vai além de falar certo. Perceber essa profundidade nas palavras que a gente usa todo dia enriquece a nossa própria comunicação, sabe? Nossa capacidade de se expressar e de entender as nuances do que os outros dizem. E aí fica uma pergunta no ar, né? Qual? Será que, prestando mais atenção nessas estruturas, nessas histórias por trás das palavras, a gente não se torna, sei lá, comunicadores mais conscientes, leitores e ouvintes mais atentos às mensagens, mesmo as que não estão tão óbvias? Uma ótima reflexão para a gente levar. Bom, esperamos que essa nossa exploração pelos substantivos tenha sido útil e interessante para quem nos ouve. Com certeza. Até a próxima! Até!